Tá aparecendo para vocês a página? Sim, tá aparecendo. Tá. O que a gente tinha visto naquele caso lá, que era uma paciente de 53 anos, do sexo feminino costureira. Então a gente já imagina que uma costureira ela faz movimentos repetitivos do trabalho que ela vai fazer. Não sei como for, não faço nem ideia como costura, mas eu imagino que vai passar linha por baixo, alguma coisa assim da máquina, automaticamente ela tem aquela envergadura do punho, ela faz uma flexão e extensão, dependendo forçada para puxar uma linha mais forte, então a gente já tem mais ou menos uma ideia do que ela pode estar sofrendo, tanto do punho como do cotovelo, o movimento que ela faz, o jeito que vai costurar, o apoio do braço, a musculatura do lado que ela é, a musculatura e as articulações do lado que ela é, igual se for destra, se for canhota, sempre vai ficar mais acometida do que o outro lado, né? Diagnóstico clínico de epicondilite lateral no cotovelo direito. Claro, por fato dela ser destra. Em um exame de ultrassonografia do epicôndilo direito, apresentou o seguinte resultado: inserção dos tendões epicondilianos lateral espessa, com a presença do pequeno ponto de fibrose no local. O lado da tomografia, ele foi feito por motivos de algia, então ela estava sentindo muita dor em relação à região lombosacral. Por quê? Muito tempo sentada, apresentava hernia de disco lombar, com pequena protusão esquerda e ampla em base de L4 e L5, que é o de cada 95% das hérnias de disco, L4, L5 tá ali na frente ganhando sempre, né? Então aí a gente bota na cabeça uma costureira que faz movimentos repetitivos, punho e cotovelo, porque punho, cotovelo e ombro, membro superior que ela mais usa, que ela é destra, lado direito, é o que vai ficar mais acometido. Mexe para lá, dobra, puxa a linha, ela, dependendo da máquina, aquela parte da agulhazinha embaixo, ela dá a volta com a mão para tirar alguma coisa que tem ali. Não faço ideia de como costura uma máquina, mas pelo que eu já vi alguém fazendo, eu vejo que são esses movimentos. Aí você para e pensa, sentada o tempo todo, dependendo se ela for uma costureira que faz muitas coisas durante o dia, ela tem muito trabalho, ela passa o dia quase sentada. Se ela não tiver uma cadeira legal para ter o posicionamento legal, a postura certinha, ela tem uma cadeira irregular. Ah, fica confortável. Com certeza ela deve ter com certeza é muito forte dizer, mas uma hipercifose, porque, imagina, ela não vai conseguir manter muito tempo a posição ereta durante todo o tempo que ela fica. Então, vai sempre dar uma encurvadinha para ir lá mexer na máquina, o jeito que fica, a costura, e as máquinas normalmente tem aquele pedal que você pisa e a máquina funciona, né? Então, se tiver muito longe, se não tiver muito perto, se ela não tiver com apoio, um travesseiro melhor nas costas para ficar acomodada, então olha só, uma coisa tão simples que é, em termos simples que eu digo assim, um trabalho que não tem tanto risco, que a costureira, a mulher desenvolveu um monte de coisa. Uma epicondilite e uma hernia de disco. O médico relatou o suspeito diagnóstico de artrite reumatoide, sendo encaminhada para um reumatologista. Ele solicitou hemograma para ver inúmeras coisas, fator da reumatoide, apresentou C35 no dia 17/3, sendo que o valor considerado como não reativo é inferior a 20. Então, quer dizer, se tivesse em torno de 20, na minha lógica, eu também não entendo a questão eu entendo, vejo a questão da quantidade, mas do que influenciaria nisso. Se o normal é 20, o dela estava 135, então ela estava com um nível muito elevado. Aí é feita uma densitometria óssea, que foi observado um seguinte quadro, uma osteopenia em L2 e L4. Então, assim, o que a gente tirou de base de tudo isso, uma profissão que não tem tanto risco, eu digo assim, igual uma pessoa que trabalha na rua, perigo de ser atropelado, alguém que carrega muito peso, alguém que sobe em alturas muito elevadas, é uma costureira, lógico, muito trabalho, ela tem que ter todo o trabalho de ficar bonitinha a roupa, ficar tudo certo, a qualidade do trabalho dela é o fundamental, porém, esse trabalho dela, que seria, em termos mais simples, porque ela está sentada na casa dela, onde ela fica, gerou o quê? Uma epicondilite lateral em cotovelo direito e uma hérnia de disco em L4 e L5. Tá, a gente viu tudo isso e aí agora a gente vai em questão. Em termos, explica a fisiopatologia da artrite reumatoide. Mas assim, como que gera isso? Como que pode desenvolver? O que vocês colocaram em relação a isso?
Meninas, menino. Pode falar? Pode falar. Então, a minha, deixa eu só abrir aqui para eu ver certinho como é que eu coloquei. Porque assim, é uma resposta, em resposta à inflamação do tecido, a membrana sinovial sofre, né, modificações com hipertrofia e hiperplasia das células sinoviais, extensa neoangiogênese. Mas basicamente assim, por o paciente fazer aquele esforço repetitivo, vai gerando microlesões, geralmente na articulação propriamente dita, por conta, né, do estresse que vai ficando, sempre aquela articulação naquele movimento repetitivo, repetitivo, vão causando microlesões, e aí o corpo, né, quando tem lesão, ele vai mandar os mediadores inflamatórios para aquele local. No início, o paciente só vai sentindo, os dedos incham, dói um pouco quando eu forço demais, ou quando eu uso por muito tempo, se eu ficar muito tempo fazendo esse movimento dói. E aí, conforme vai acontecendo isso, por sempre estar acontecendo lesão e o corpo sempre responder, o corpo vai exacerbando a sua resposta àquele estímulo, né, que está sendo lesivo. E aí vai acontecer um momento em que vamos dizer assim, liberar de vez o, os mediadores inflamatórios, né? A resposta inflamatória vai ser liberada de uma vez, e aí vai começar a acometer não só aquele local, aquelas articulações, no caso, vamos supor, que ela tenha muito na articulação metacarpofalangiana do osso do dedo polegar. Antes o corpo só aquele dedo ali que doía, só a mão que doía. E aí, com o passar do tempo, vai começar a doer as outras articulações, né? As periarticulares vão começar todos os dedos, o punho, o cotovelo, o ombro, e aí os outros locais, por exemplo, a coluna, que ela vai ter aquelas microlesões também pelo posicionamento, aquela compressão, tudo isso, que vai causar uma inflamação mínima, o corpo vai atacar como se fosse uma inflamação severa. E aí vai causar, né, migração dos leucócitos polimorfos nucleares, que são neutrófilos, eosinófilos, plasmócitos, né? No caso, vão ser os neutrófilos que vão chegar naquele local, se proliferar, né? E começar a atacar toda aquela região, aquelas células, fagocitar as células pouco lesionadas, aglomerar mediadores inflamatórios ali, liberar radicais livres, o que vai lesionar mais ainda a articulação e o tecido, e vai sendo aquela cascata de acometimento. Então, assim, por cima, né? É assim que acontece a artrite reumatoide, assim que ela se inicia. Sim, o que o Hudson colocou é certinho o que é. É, a artrite, igual o Hudson tinha falado, ocorre porque vários esforços repetitivos não é, tô fazendo isso há um mês, é uma coisa que vem durante um bom tempo, e aí aquela região, aquela articulação que tem que ser uma inflamação da articulação, ocorre um pequeno desgaste, uma lesão, e o corpo acha que tentando ajudar, indo lá fazer, vou lá dar uma proteção, vou ajudar o sistema, tudo, ele acaba piorando, e aí vai gerando ainda mais uma inflamação naquela região. E aí isso realmente desencadeia muito mais. E aí vai gerar um inchaço, vai ficar com vermelhidão, e gerar muita dor, dependendo do grau que já está. O Josimar e a Ana que entrou agora, a gente está comentando sobre aquele caso daquela outra vez que eu tive um curso e eu não pude, a gente debateu sobre ele, sobre a artrite, lembra? E aí vocês têm alguma outra coisa para falar sobre a artrite? A gente está falando em questão cadê? Deixa eu abrir aqui novamente. Da fisiopatologia. Só que aí meio que a gente já falou a 1, a 2 e a 3. Por que ela é causada? E a 3, qual é o padrão inicial? Como que fica no começo? Alguém tem alguma resposta sobre como que fica no início da dor? Como que é quando você está desenvolvendo a artrite? Alguém? Eu não, professor.
Eu não sei se é meu fone, mas está falhando um pouco. Oi, Oi, fala, Cida. tá falhando. O meu fone tá falhando para vocês? Porque eu tô escutando vocês falhando também de volta. O da Cida tá falhando bastante. Ah, tá. É assim, a gente tem que pensar a questão da artrite, foi igual o Hudson, ele realmente já explicou tudo como que era. A gente sabe que é uma inflamação, por isso que tem o nome de artrite, uma articulação com uma inflamação. Ela, normalmente, ela se encontra no início uma dor, aí existe uma dor naquele local, mas ainda não tem aqueles sinais clínicos que geram a partir que são específicos da inflamação, que tem o inchaço, o calor, o rubor. Então, no começo, a gente pode dizer que a gente tem uma artralgia, que é um que está desenvolvendo ainda, porque a gente tem a questão da dor, mas não tem todos os sinais clínicos decorrentes, né? E aí, conforme vai indo, vai evoluindo, o corpo vai entendendo que ali tem um problema e ele tem que resolver, só que ele acaba indo lá e atrapalha um pouco mais, e aí gera um desgaste muito maior e uma dor muito maior. E aí, o que ocorre? Igual no nosso caso clínico, que tem a costureira. Você para e pensa, a mulher vive disso. Aí ela tá lá costurando e tá tendo a dor naquela região, tá tendo. Ela, você acha que ela vai parar de costurar? Ela vai continuar, ela vai. Passa 2 dias, toma, porque ela necessita trabalhar. E aí, o corpo, ele meio que entendeu que lá naquela articulação, deu uma parada, deu uma desinflamada, acho que tá de boa, todo o sistema imunológico. E aí, beleza. Daqui 2 dias, tá 2 dias tudo super tranquilo, o corpo tá entendendo. Ela volta e continua fazendo a mesma coisa. Aí, às vezes, você vai em algum lugar e fala assim, qual é o principal, o que deve ser feito? Afastar do que tá fazendo para não ter mais essa dor. Mas é complicado na vida do trabalhador, afastar para não sentir mais aquela dor, mas puxando para o nosso caso. E aí o corpo entendeu que tá tranquilo aqueles 2 dias. Aí ela voltou e continuou fazendo os mesmos movimentos, a mesma posição que ela estava sentada, tá costurando da mesma forma. E aí o corpo fala assim, não, peraí, já voltou de novo, tá inflamado, tá doendo, vamos lá. E aí é uma coisa assim, que ela é mais fácil ela progredir do que ela regredir ou estagnar, porque são pessoas que normalmente geram isso, são pessoas que continuam fazendo os mesmos movimentos, que continuam gerando essa dor, essa inflamação na região da articulação. Identifique os achados radiológicos de uma paciente com artrite reumatoide. Alguém achou alguma coisa? Eu achei. Então você colocou. Vou transmitir a tela aqui. Abre para nós aí. Convencional, raio-x, padrão. A gente vai ver, né, na artrite, geralmente o primeiro sinal é este, que é esses sinais de erosão, que seria na coluna a gente chama de esclerose marginal, que é essa deformação, uma alteração na superfície, né, na forma, né, do osso, na borda que a gente estuda que ela deve ser de uma forma e você vê leves alterações e o espaço articular está sempre reduzido na artrite reumatoide. Por quê? Porque está tudo, né, tudo lesionado, migra, muitas células têm acúmulo de líquido ali, e apesar desse acúmulo de líquido, são mediadores inflamatórios, então tem uma questão como se fosse uma espécie de consolidação. Então, existe uma concentração alta de células ali, ela vai aparecer diminuída, como se tivesse ressecado, né? Aí tem os cistos ósseos, que são essas formações, né? Que você vê o processo delimitado do osso, ok, esse ali, no caso ali, ó, nós temos o escafoide, deste lado aqui é o escafoide, e aí a gente vê, além do escafoide, a gente vê um processo como se fosse um outro osso, um processo de formação, igual ele está apontando na imagem. A gente vê esse cisto ósseo. Ó, aqui a gente já vê, ó,
uma artrite reumatoide bem já avançada, deformação, ó, da articulação, o espaço articular, né, o espaço entre os ossos está bem mínimo, né, o acometimento, né, essa mão é como se fosse tivesse um vento forte soprando os dedos, né, num desvio ulnar, então você consegue ver em posição de ventania, que é essa posição, parece até que uma luxação, mas na verdade não, é que a articulação está deformada e adota este padrão. Isso no raio-x. No ultrassom, coloquei aqui, essa imagem aqui fica bem ruim, ainda mais a gente que não tem muito contato com, é, com o aparelho, né, com a leitura do ultrassom. Mas a gente vê aqui, ó, onde está escrito metacarpo, é o osso metacarpo, né, obviamente, aí está ali a falange, então a gente está vendo uma articulação metacarpo-falangiana do dedo indicador direito. E esse espaço preto, né, que a gente vê uma delimitação branca, tanto no metacarpo, aí vem um espaço preto e vem outra delimitação que aí seria o início da falange. Esse espaço preto é exatamente aonde está a alteração. E aqui eu coloquei, ó, normal, né, a parte preta não aparece, no grau 1 aparece o preto, né, essa parte mais escura entre os ossos. No grau 2 há um desvio para proximal, essa parte preta vai para proximal. No caso desse nosso ultrassom que a gente colocou aqui, ó, há um desvio, uma inclinação dessa massa escura para o metacarpo, então, ou seja, está um desvio proximal. Então, na leitura seria uma artrite reumatoide, né, de um quadro de grau 2. E o grau 3 é tanto quando essa mancha preta vai para a frente, para a distal e para a proximal. E a ressonância, sem dúvida, né? Para tudo, ressonância é quase sempre excelente de se ver. Coloquei aqui alguns exemplos. Aí consegui dar zoom. A gente não vai conseguir ver direitinho, né? Porque a imagem fica um pouco defasada. Mas ó, a gente vê, ó, essa parte escura é justamente onde estão os pontos, né, dos fatores reumatoides, os pontos onde está tendo esse ataque, né? A gente vê, ó, em volta aqui, ó, a gente tem escafoide, semilunar, trapézio e trapezoide ali entre o semilunar e o trapézio. A gente vê uma massa preta na borda, né, na delimitação, que parece que extravasa para o osso, como se tivesse uma mancha na articulação. É justamente onde está a artrite, né, a instalação ali do processo. A gente vê aqui a articulação entre o rádio e a una, ó, bem carregado dessa coisa preta, dessa mancha preta, né, que é ali onde está o fator da artrite propriamente dita. Ó. A cervical dessa paciente, eu vou tentar diminuir aqui até um máximo de que não deforme tanto. Ó, a gente consegue ver, ó, uma espondilose, né? Espondiloartrose da coluna cervical, e a paciente tem, ó, hérnias, né, extravasamentos, que estão até chegando a comprimir, ó, o canal medular e uma deformação das estruturas, das bordas dos corpos vertebrais, ó, a gente consegue ver, mas na imagem abrindo lá, quando eu achei essa imagem, o foco era nos processos espinhosos dessas vértebras, né, tanto de C1, de C2, C3, C4, C5, que eles estão quase que consolidados um com o outro, né? Nessa imagem que a gente consegue ver, olha como que está essa cervical. Olha que quase que consolidou, né, uma espondilite anquilosante, né? Consolidou tudo, como se fosse um osso só, de tão deformado que ficou devido a uma esclerose, uma artrite reumatoide, que no caso da coluna vai se traduzir em esclerose marginal, com consolidação óssea, né, uma fusão óssea dos corpos vertebrais. Para mim, nessa 4, eu coloquei aqui os principais exames e foi essa a minha resposta. Meio que colocou tudo já, né, Hudson? Porque você foi bem específico em todos os exames que realmente são utilizados para fazer, para a gente ter o diagnóstico e para saber que nível que está a artrite. A Dalília colocou ali também a questão da redução do espaço articular é visível porque como o corpo entende que está tendo alguma coisa errada, é uma coisa quando a gente, quem não tem
é uma linha mais reta, uma coisinha mais bonitinha. Quando a pessoa tem artrite, fica uma coisa muito irregular, fica ondulado, existe uma deposição de cálcio, dependendo do corpo, entendendo que ali realmente não tá faltando alguma coisa, ele vai lá mandar uma coisa que não precisa, e acaba gerando uma redução do espaço articular, automaticamente uma deformidade articular. Por quê? Ela saiu do contexto que ela estava. Se ela era mais arredondada, ela pode ficar um pouco mais pontiaguda em algumas regiões. A linha da margem dela vai ficar super com desnível em relação a outra parte da articulação, porque ocorre em articulações. Mas é isso realmente que vocês colocaram. Mais alguém colocou alguma coisa? Gente, porque isso aqui realmente é para debater. Vocês têm que falar para mim o que vocês colocaram em relação para eu saber. Alguém tem mais alguma coisa a destacar? Tá. A gente já viu a questão dos achados radiológicos e apresente os objetivos da fisioterapia em um paciente com essa patologia. Independente se alguém fez ou não fez, escreveu ou deixou de fazer, o que vocês fariam? Não em termos da conduta, mas qual é o objetivo de um paciente? Por exemplo, essa nossa paciente, que é uma hipocondilite, que quer dizer, o cotovelo dela está com uma disfunção que está atrapalhando ela está sentindo muita dor. O que vocês fariam em relação a isso? Alguém? Dali? Seguida? O tá demais, não estou conseguindo entender. Tá bom. O meu som tá cortando, gente? Eu falando tá cortando para vocês? Tá tranquilo? Acho que pode ser, então... Acho que o fone da Jéssica e da Aparecida tá com algum probleminha, porque a Cida fala com a gente, ele fica falhando quando ela fala e falha. Mas tá. O que vocês fariam? O Alessandro tá me escutando super bem. Então fala, Alessandro, o que você faria? Não precisa falar qual o objetivo completo. O que você faria? A pessoa tá lá com problema no cotovelo. O que você iria fazer em relação a isso? Alessandro. A Dani, ela não fala, mas ela escreve, tá bom. Sim, a gente tem que trabalhar primeiramente... tá. Primeiramente, a questão da dor, melhora da mobilidade articular, ganho de força muscular. Oi, voltou. Voltei. Fala. No caso, seria primeiro ver a questão do quadro do álgico, né? Uhum. E fazer essa diminuição. Aí vai ter a questão muscular dela, que vai ter que ganhar uma força muscular, e ver a questão do ganho de ATM também, né? Sim. O que a Dalília e o Josimar falou é real. A primeira coisa que a gente tem que ver é também a questão da dor. A dor é muito importante, a gente tem que... ajudando a questão da dor, a gente consegue caminhar muito bem com o nosso tratamento em relação ao que a gente tem, o nosso objetivo com aquele paciente. Igual a nossa amiga lá do estudo de caso, que ela é costureira, ela não vai parar de costurar porque aquilo ali é o certo é o ganha-pão dela. Algumas pessoas costuram por hobby, outras pessoas é porque trabalham com aquilo. E aí, ela vai continuar fazendo. Então, quer dizer, mesmo que você trate a dor dela hoje, hoje, nossa, tá muito melhor, fiz uma fisioterapia, melhorou. Aí, amanhã ela vai trabalhar de novo, depois que ela tá trabalhando, com o passar do dia que ela tá trabalhando, ela vai ter aqueles episódios de dores novamente. E aí vai ser uma coisa contínua. O que a gente teria que falar para ela? Não faz mais isso. Não faz, porque senão vai continuar tendo a dor. Impossível fazer isso. Então a gente tem que sempre trabalhar a questão da dor.
trabalhando com isso, a gente tem que ter a questão da mobilização da articulação, a questão da força muscular, a amplitude de movimento, como que ela está fazendo, a Jéssica colocou ali, reeducação postural, super, super. Às vezes a postura dela que está interferindo no posicionamento dela, que está interferindo no apoio que ela tem que dar naquele ombro, de como ela vai fazer aquele movimento de costura. O que eu vejo, assim, as costureiras, normalmente, às vezes, elas passam a mão, ou a mão pela frente da máquina, puxa o negocinho e volta. E aí ela já inclina o corpo, já o jeito que ela tá pisando lá embaixo no pedal da máquina, tudo isso influencia numa dor que está no cotovelo, porque ela vai compensar muito mais em algum outro membro uma coisa que ela possa estar fazendo. Mais um objetivo que vocês poderiam fazer em relação a isso? Ana, Hudson? Já falou da questão da dor, né? Da questão da postura dela é importantíssima, né? Questão da ADM. Bom, eu também, né? Depois de resolver, um dos meus objetivos seria buscar, como é que eu vou dizer? Liberar, né, a musculatura. Eu veria assim, eu ia trabalhar a musculatura por completo, assim, né? Trabalhar, ela tá com epicondilite lateral. Esqueci, desculpa. Sim. Epicondilite. Trabalhar, né? Controlar a dor e ia ver a questão das articulações adjacentes ali, né? Por exemplo, ela tem epicondilite lateral que vai influenciar lá no punho e nos dedos. Vou trabalhar um pouco o cotovelo, o ombro, mobilização escapular, ver as torácicas, sabe? Eu ia, assim, fazer aquele trabalho de periarticular, né? Todas aquelas articulações para ver como tá. Às vezes ela tá com um travamento, um mau posicionamento vertebral em C5, por exemplo, C6, C7, que pode estar influenciando lá nos dedos, né? Através do plexo braquial. Eu ia fazer, esse seria um objetivo assim, né, secundário, porque os principais já foram colocados aí por, né? Um dos objetivos que eu coloquei foi esse, ver a questão global para melhorar, né, aquela dor de estiramento, melhorar a mobilidade, né, que ia casar certinho com os objetivos que vocês já falaram. Sim, é isso mesmo. Igual um trabalho total, todo o corpo dela, um alongamento global, uma mobilização, isso tudo ajudaria muito. Por quê? Ela tá com esse problema no cotovelo, ela tá com problema na coluna, ela tem que ficar pisando no pedalzinho para a máquina dela funcionar. Que aí, se a máquina dela não for super 100%, que tem algum probleminha, ela tem que dar um apoio na linha que passa assim, assado. Então, quer dizer, a gente tem que ver toda a logística do movimento que ela faz, para a gente poder não falando para ela, não pode ser feito isso, mas tentando ajudar ela naquele momento, tipo, aconselhando de como deve ser feito para o nosso tratamento evoluir de uma forma certa, né? Sim, dispositivos de apoio, pode estar sendo indicado, o jeito do movimento que ela vai fazer do punho, do cotovelo, o estudo, ele destacou muito a epicondilite dela, mas vocês acreditam? Eu automaticamente penso que o punho dela também pode estar muito alterado pelos movimentos que ela faz, dependendo da costura que a máquina não fez, ela tem que ser feita na mão, o movimento que faz, várias coisinhas. E aí, né, a gente, como fisioterapeuta, além de trabalhar tudo isso, além de trabalhar a parte de todo o corpo dela, igual o Hudson tinha falado, a gente também tem que trabalhar em questão do que a gente pode modificar no que ela vai fazer. Ela não vai parar, porque esse é o ganha-pão dela. Então, a gente também tem que... Dona Maria, como que a senhora faz? Minha cadeira ela é assim, assado. A senhora consegue tirar uma fotinha e trazer pra gente como que é a cadeira? Se você tá numa clínica. Se você está na casa dela, Dona Maria, senta aqui pra gente, vê como que a senhora faz. Não, vamos encostar assim, vamos procurar uma almofada mais durinha, colocar nas costas. Um apoio, a sua mesinha, às vezes a mesinha da máquina de costura dela é menor. Vamos tentar ver se acha uma mesa maior, no que for, para a senhora poder ter um apoio melhor do seu cotovelo, apoiado como vai ser feito. A questão da cadeira dela, até a parte do abdômen dela, até onde que é encostado na mesa que ela vai costurar, vamos deixar mais perto, para a senhora ficar com uma postura melhor. Então, tudo isso a gente pode estar vendo se vocês forem trabalhar no caso domiciliar, tá atendendo nossa Dona Maria lá na casa dela. Então, quer dizer, o físio, além dele ver a parte
da musculatura, da articulação, ele também tem que estar vendo e ter aquele feeling de como está ocorrendo aquele movimento, tudo para poder ajustar. E sempre está cobrando, porque o paciente na hora tá, não, beleza, vou fazer desse jeito. Da outra vez, sempre vai ter que estar pegando no pé do paciente como vai ser feito isso. Certo? Alguém tem mais alguma dúvida? Tranquilo? Eu coloquei lá um estudo de caso agora, em questão de... É de qual, da Lília? Pode falar. Quem tem risco de TEP, Dalila? Ah, tá. Dos pontos que normalmente a gente vê quando o paciente tromboembolismo pulmonar, primeiro, você tem que fazer toda a clínica dele se ele já foi feito alguma coisa. Tipo, se ele está fazendo uso de um anticoagulante. Por que um anticoagulante? TEP é o risco de um coágulo andar e fazer alguma coisa. Peraí, fez uma cirurgia e vamos atender. Ele está com dificuldades para respirar. Ele está fazendo um tratamento para isso. Por quê? Toda cirurgia, ele fez uma cirurgia em membro inferior, o risco é muito maior. E aí, naquela região, uma atração de plaquetas faz com que forme um coágulo, independente do que for. Porque fez uma cirurgia, lembra a história que eu sempre falo? O nosso corpo, as nossas veias, nossas artérias são um rio que corre continuamente e tem um fluxo. Quando faz uma cirurgia, esse rio, ele é como se cai um tronco no meio desse rio e aí o que ocorre? O curso dele vai mudar durante um tempo. Depois que é feita a cirurgia, volta. Porém, se esse curso mudou, algum outro lugar pode estar correndo de alguma outra forma a água desse rio. E o nosso sangue, nossa artéria, é mais ou menos dessa forma. E aí, o que ocorre? Se esse rio depois, ele voltou ao curso dele normal, tem uma aguinha correndo para um outro cantinho. E ali, a gente voltando para o nosso organismo, pode ocorrer uma atração de plaquetas. A plaqueta na parte sanguínea, ela tem que correr junto com o resto. Mas tem um outro caminho, junta uma ali. Aí vem outra e fala, opa, tem outro caminhozinho pequenininho, junta outra ali, junta outra, quando você viu, 10 plaquetinhas estão de mão dada, falando, gente, você viu que tem esse lugar aqui? Mas aqui não tá certo, vamos pegar o rio de volta. Elas de mão dada, porque elas ficaram muito amiguinhas, que elas se juntaram ali, cai de volta no rio. Essas plaquetas, quando elas caem na corrente sanguínea, elas estão juntas. E aí, com todo esse caminho que ela pode fazer e gerar um tromboembolismo pulmonar, ela pode caminhar até o pulmão, e fazer tipo um infarto. A gente fica imaginando, mas como que é? É como se fosse um infarto do coração. Ela tranca a passagem, o sangue não vai, aquela parte não é irrigada, e o que ocorre? Uma isquemia naquele lugar. Pronto, isso ocorre no pulmão. Aí, igual vocês vão atender um paciente, e como ele pode ter essa possibilidade, já que ele está com falta de ar, tem que ver se ele está fazendo um tratamento para anticoagulação, ou seja, ele tem que estar tomando um anticoagulante, uma heparina, uma enoxaparina, para estar dissolvendo tudo que tem no corpo dele. Essas plaquetinhas, elas eram muito amigas e estão correndo na corrente sanguínea felizes e saltitantes. Se ele está fazendo tratamento, no meio do caminho vai chegar alguém e falar assim, amigas, soltem as mãos e continuem o caminho de vocês. Isso é um tratamento anticoagulante, que vai fazer com que elas não sejam mais amigas e continuem o fluxo dela. Daí vocês têm que conversar bem com o paciente para ver o que ele está tomando. Ele está tomando um anticoagulante, uma enoxaparina, uma heparina, para ver se isso não pode afetar realmente o tratamento de vocês. Mas acender uma luz de que uma cirurgia e falta de ar, isso é muito importante ver. Porém, um bom exame que pode ser feito é na panturrilha. Vocês vão lá na parte da panturrilha, você pega uma panturrilha, sempre avaliando o membro contralateral. Pegou uma panturrilha, se ela está mais rígida e a outra está mais mole, a mais rígida, ela pode ter sim um risco de estar desenvolvendo um TVP, uma trombose venosa profunda, que ali pode estar gerando nossas plaquetas amiguinhas e ela vai andar lá para cima e dificultando isso. Mas se ele já está com dificuldade de respirar, ou como foi feita a cirurgia dele, ele ficou entubado,
Isso pode dar uma disfunção no paciente. Quanto tempo faz? Tem que ver toda essa história dele, mas é só tem que dar uma boa avaliada para ver o que pode ser feito. E que tipo de cirurgia foi feita, né? Fora isso, qualquer dúvida, a gente vê. Certo? Tá. Gente, eu deixei um caso lá, de nada. Eu deixei um caso lá em questão de atraso no desenvolvimento motor infantil, numa criança prematura, que aí gerou uma paralisia. Gerou não, é que só depois dos 2 anos que é feito um diagnóstico de paralisia cerebral. E aí vocês veem lá, sei lá, nessa semana toda, à noite, acabou as provas todas de vocês, né? Se der pra gente se encontrar, somos nós 1, 2, deixa eu ver, somos em 10 pra gente se encontrar e debater aquele estudo rapidinho, só para eu gravar e jogar aqui. Aí na sexta-feira a gente já faz outro, para poder comer o tempo mais rápido. Beleza, mas se puder ser depois de quarta, porque terça-feira a gente tem apresentação. Porque na terça a gente tem a apresentação do TCC, né? A gente tem que defender. Ah, não, tranquilo. Pode ser na quinta-noite, ou a gente faz a sexta de manhã, igual a gente fez aqui, a gente fala de um, eu posto o outro, aí eu vou deixar aberto até segunda-feira, vocês vão fazendo com calma. Aí vocês veem, Serginho, deixa eu só... Peraí.